Nós vamos ler 4 versículos. 3 versículos estão em Salmos, em locais diferentes, e um versículo está em Êxodo. Nós vamos começar aqui em Salmos 90, verso 14. Depois vamos para Salmos 136, verso 6. E Salmos 143, 8. E depois Êxodo 16, 8. Acharam aí? Diz assim: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Vou repetir: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Salmo 130, verso 6. Isso. Acharam? Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Salmo 143, 8. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Êxodo 16, 8. Êxodo 16, 8. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã. Amém? O que essas 4 passagens têm em comum? Ele descobriu. Isso foi uma revelação profunda, né? Gente, não é possível que vocês não prestou atenção. Pelo quê? Pela manhã tu tens. Essas 4 passagens aqui falam de algo pela manhã, né? Talvez o que eu vou transmitir para vocês é algo muito simples, mas é algo que nós não sabemos nos envolver, ou não nos envolvemos o quanto precisamos. Você precisa entender que o desenvolvimento do seu dia, ele é um reflexo muito mais do alimento que você dá ao seu espírito do que o alimento que você dá à sua carne. Todo o seu dia vai se desenvolver baseado não naquilo que você ingere de comida, de alimento físico. Ele vai se desenvolver baseado naquilo que você alimenta seu espírito. Talvez você já falou isso e você já ouviu um monte de pessoas falando isso. Já viu? Às vezes as pessoas chegam no fim do dia, elas dizem assim: meu dia foi um inferno. Já falou isso, não falou? Nossa, hoje eu tive um dia de cão, meu dia foi um inferno. Por quê que as pessoas dizem isso? Por que elas dizem isso? Porque de manhã elas não tomaram café nas regiões celestiais. Porque de manhã elas não tomaram café no paraíso. Mas eu só gosto de pão com requeijão. Por que a gente diz que o nosso dia foi um inferno? Porque não houve uma alimentação matutina. Você não deu alimento para o seu espírito na parte da manhã. Foi um inferno o seu dia, porque você não entrou no paraíso para tomar café com ele. Amém?
Se você não abastecer o seu homem interior todos os dias pela manhã com Jesus, que é o pão, com o Espírito, que é a água, e com a palavra, que é a carne. E aqui, eu até compartilhei isso no grupo, né? Compartilhei com alguns irmãos sobre isso. Se você não abastecer o seu espírito com essas 3 coisas todos os dias, pela manhã, você vai chegar no final do dia cansado, exausto, enfraquecido por dentro. Por que as pessoas tomam café da manhã? Porque algumas delas têm fome. Elas não dão conta de esperar a hora do almoço. Senão elas chegam a quase desfalecer. Enfraquece. Tem gente que enfraquece. Pois é. Então elas comem de manhã ou por costume, ou porque têm fome, ou porque se sentem fracas durante o dia. Ou aquela refeição matutina vai dar força para elas, energia. Por exemplo, quem trabalha pesado, um servente, um pedreiro, quem trabalha cortando cana, quem trabalha na roça, tem que tomar um café da manhã totalmente reforçado, não é assim? O pessoal de roça geralmente dá 4 horas da manhã, eles não estão comendo pão, eles estão comendo arroz com feijão. Ué, não é assim? Porque a labuta é braba. Como às 5 horas da manhã, a gente cortava cana, o pessoal comia a marmita praticamente nas 7 horas quando chegava. Bebia tanta água durante a luta lá que a barriga enchia, se não fez cedo, dava para mim saber. Ficava fraco. Então essa refeição feita na parte da manhã fortalece a carne, te dá energias para você levar o seu dia. Espiritualmente é igual. E espiritualmente é até mais importante, porque o que você vai passar durante o dia é muito mais intenso no espírito que na carne. A intensidade do que você enfrentará durante o dia no espírito é muito maior do que aquilo que você vai enfrentar na carne. E se você não tiver essa atitude de todas as manhãs, ao menos comer ou beber algo do céu, o ideal é que você fizesse as 2 coisas, comesse e bebesse, mas se não dá tempo, né? Porque quem quer arruma tempo, que você fizesse algo, ou você comesse ou bebesse, mas o ideal era que você aliasse as 2 coisas juntos. E eu vou dizer para você o que é que você come e bebe pelas manhãs, para te ajudar a levar o seu dia de uma maneira diferente que você tem experimentado até hoje. Amém? Você não pode ser apenas responsável com o alimento da sua carne. Primeiramente, você tem que ter responsabilidade com o seu espírito. Quando Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, esse primeiro lugar está atrelado, está ligado com a prioridade que você dá todos os dias. Qual é a sua primeira atitude ao amanhecer? Qual é a sua prioridade matinal? Como você se levantará dia após dia para buscar o reino de Deus e a sua justiça se a sua primeira atitude durante o dia não é buscá-lo? Não é alimentar o seu espírito. O que eu estou falando aqui é algo básico, é algo que deveria fluir, é algo que você deveria fazer sem ter a necessidade de alguém ficar ensinando você. Deveria ser algo tão natural que isso fluiria de você de maneira espontânea, de forma que você faz sem perceber, você só faz. Amém? Agora eu quero que você perceba algo. Você pode receber tudo isso que eu vou dizer para você pela manhã.
Foi por isso que eu li essas 4 passagens falando aqui pela manhã. Tudo isso você pode receber pela manhã: amor, satisfação, felicidade, esperança, direção, provisão e por aí vai. Tudo isso que eu acabei de dizer está nos 4 versículos que nós lemos. Tudo pela manhã. Quer saber uma maneira simples de você receber tudo isso? Quer? Se assente na mesa do café da manhã celestial. Você vai receber tudo isso. Ou você acorda e você não precisa de amor. Será que durante o seu dia você não vai lidar com o filho do cão, que você vai precisar amar ele? E como é que você vai amá-lo se você não foi abastecido de amor? Amém? Amém, gente? Amém. Então nós precisamos desenvolver uma prática matinal de nos assentarmos na mesa do Senhor e sermos alimentados por aquilo que Ele nos oferece. Você é colocado todos os dias diante de uma mesa. Você não come porque não quer. Você fica com fome porque as suas escolhas são para a carne, ao invés de ser para o Espírito. O seu dia é atribulado, e aqui eu não estou falando que mesmo que você busque o Senhor, você estará isento de tribulação. Você pode comer o tanto que for do Senhor na parte da manhã, você estará sujeito a tribulações, é normal. Só que tem tribulações durante o dia que você passa e você não consegue lidar com elas. Por quê? Porque o depósito não foi abastecido. Vocês estão entendendo? E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer a cada manhã, que vai fazer a total diferença durante o dia de vocês. 3 coisas que você precisa aprender e você precisa desenvolver todos os dias para que isso faça uma diferença no seu viver diário, no seu viver cotidiano. Amém? A primeira coisa, guarde isso, chama-se gratidão. É verdade. Primeira coisa que você tem que fazer. Gente, eu não vou falar que eu me sinto envergonhado em ensinar isso. Mas assim, é algo tão simples e tão bobo. Veja, eu estou ensinando para vocês algo tão fácil quanto o ar que você respira. Você está fazendo algum esforço para respirar? A não ser que você tenha efizema pulmonar, asma, alergia. Tá de graça. Como é que é aí? Isso é Vic? É Então veja, eu estou ensinando algo tão simples, gente, que eu não deveria estar ensinando. Mas a primeira coisa aqui chama-se gratidão. Inicie o seu dia sendo grato e verbalize isso em palavras. Ninguém é grato estando calado. Você externa gratidão em palavras. Posso te dar uma passagem bíblica para isso? Salmos 100, verso 4, diz: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Levantou de manhã, antes de sair da cama, abriu os olhos, renda graças. Diga a Ele: Pai, eu te dou graças por mais um dia. O que é ação de graças? Agora ouça isso, vai parecer algo doido que eu vou falar para vocês.
Quando Deus te dá graça, o que Ele está fazendo? Ele está favorecendo você, sim ou não? Graça não é favor imerecido? Quando você rende ações de graça, você está favorecendo Deus. Ixi, pastor, quer dizer que Deus precisa do meu favor? Não. Vou explicar melhor. Quando você rende ações de graças, você está reconhecendo o favor que Deus liberou sobre você, e ao reconhecer, você devolve a Ele a gratidão. É como se você entendesse: Pai, eu acordei para mais um dia por Tua bondade, por Teu amor, por Tua misericórdia, por Tua fidelidade. Eu reconheço tudo isso, então eu devolvo a você em ações. O que são ações? São atitudes expressas de várias formas, inclusive em palavras. Então, Pai, eu te rendo ações de graças, eu devolvo o favor que você me deu, eu devolvo a Ti em ações de graças. Quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Parece algo bobo, mas você está refletindo a mais alta honra a Deus. Porque quando você faz isso, você está demonstrando que você não se basta, que é Ele que te basta. E Deus disse em 1 Samuel 2,30: honrarei os que me honram. Quando você faz isso, você demonstra que você não está apoiado em si mesmo, mas nele. Ou é você que escolhe levantar para mais um dia? Você só escolhe a hora que você vai deitar, meu filho. Não é você que escolhe a hora que você vai levantar. A não ser que... mas é o despertador que não. Você só acorda porque Deus te dá a capacidade de acordar. E quando você tem essa atitude, esse comportamento, você está demonstrando: eu dependo dele. Amém? Render graças, preste atenção, vai introduzir você pelas portas dos céus. Quando você dá graças, você entra. Por que murmuradores vivem no deserto? Porque não existe gratidão neles. Toda pessoa ingrata vive no deserto. Você olha para ela, ela é um arbusto seco. Você olha para ela, você não vê fruto. Por causa da ingratidão. Ela não consegue entrar pelas portas de Deus e receber alimento, receber provisão. Não é que Deus está de mal, está de cara virado com ela, não é que Deus não quer abençoá-la, é porque ela é tão ingrata que a única coisa que sai da boca dela é murmuração. São coisas negativas, contrárias. Quer falar? Não? Amém? Então, a primeira coisa, gratidão. Levantou, lembre-se disso. A segunda coisa que você tem que desenvolver ao acordar. Querido, você vai falar assim: pastor, eu não tenho tempo. Meu irmão, sem desculpa, arruma tempo. Levanta 15, meia hora mais cedo, arruma tempo. Porque se fosse para você fazer qualquer outra porcaria, você arrumaria tempo. Fosse para você viajar, você arrumaria tempo. Fosse ir para a festa, você arrumava tempo. Arruma tempo. Não usa de desculpa. A segunda coisa que você precisa implementar no seu devocional diário é meditação na palavra. Você precisa, depois de passar pelas portas do céu, se assentar à mesa do Senhor. Entrou pelas portas do céu com ações de graças, vá em direção à mesa, se assente e coma aquilo que é colocado diante de você. Amém? Porque ali você vai receber provisão diária ou parte dessa provisão. Por que parte dessa provisão? Porque você não tem só o café da manhã, tem? Você tem café da manhã, almoço e janta. No texto que nós lemos aqui, Moisés falando aqui para o povo de Israel, que ao entardecer Deus daria carne e pela manhã pão à vontade, não é isso? Não é?
Você não toma só café da manhã, você almoça e janta. Então, quando você tem a atitude pela manhã de se assentar à mesa, você pode receber, ou você pode receber toda a provisão para o seu dia todo, ou você pode receber parte da sua provisão. Por exemplo, no quartel, quando nós íamos sair para um acampamento e passar vários dias fora, nós recebíamos um pacote, era chamado de ração operacional. Esse pacote, chamado ração operacional, vinham as 3 refeições diárias nele, café, almoço e janta. E nós recebíamos isso a cada manhã. Todos os dias nós recebíamos esse pacote com as 3 refeições. Então, pela manhã, você pode tanto receber a provisão para todo o seu dia, como você pode receber a sua provisão para amanhã. E depois, mais tarde, durante o almoço, você continua recebendo mais provisão, à noite você recebe um pouco mais de provisão. O importante é que você tenha a iniciativa de se assentar à mesa todos os dias pela manhã, para receber aquilo que lhe cabe. Amém? Porque a maioria de nós, gente, sabe, inicia mais um dia sem abastecer o nosso espírito. E uma palavra que você medita pela manhã poderá ser muitas coisas a você. Às vezes, uma palavra que você medita na manhã vai ser munição para sua arma. Você dá na cara do diabo. Às vezes, a palavra que você medita na manhã vai ser uma semente para você plantar na vida de alguém. Veja a importância que tem isso tudo. Às vezes a palavra que você medita na manhã pode ser uma instrução que vai te ensinar como agir. Às vezes vai ser uma direção ou uma palavra de sabedoria para te ajudar a decidir. Tudo isso pode vir através de uma palavra que você meditou pela manhã. Você não precisa passar horas. Se você tiver tempo, legal, passe horas. Se você não tem, eu tenho 15 minutos, pastor, eu tenho meia hora. Então já levanta, fraciona esses 15 minutos. Você tem 3 coisas pelo menos para fazer. Fica ali pelo menos dando 2 minutos de ação de graça. Dá ali 8 minutos de meditação na palavra e mais 5 minutos de oração. Mas pelo amor de Deus, faça. Amém? Receba o que você precisa para passar aquele dia. Porque, querido, de uma coisa eu sei: quando você come pela manhã, o seu espírito é fortalecido por aquela palavra. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias, com uma única refeição, ou com a força de uma refeição e de uma bebida, ele andou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, que era o monte de Deus. Qual era a refeição e qual era a bebida de Elias? Pão e água, palavra e espírito. Pão e água, palavra e espírito. E com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Agora, a maioria de nós já inicia o dia cansado e termina exausto. Sim, eu ia falar exatamente isso. O nego acorda com raiva e termina o dia possesso, endemoniado. O nego já levanta o dia, parece que está com o cão no couro. Aí ele termina o dia, sabe, inconsciente, porque ele foi tão tomado pelas trevas, que ele já arregaçou com todo mundo durante o dia. Ele já falou o que não deveria, ele fez o que não deveria, olhou o que não deveria, tocou o que não deveria. Agora veja, aonde está a solução para isso tudo? Na manhã, em como você inicia o seu dia. Amém? 40 dias e 40 noites, Elias foi
só com a força do pão e da água, palavra e espírito. Aonde que ele foi? Até o Monte Horebe, o monte de Deus. Você quer chegar até onde Deus tem para você? Você não vai chegar sem palavra e sem espírito. Amém? A terceira coisa que nós devemos fazer, e vocês já sabem, orar. Essas três coisas são básicas: gratidão, meditação na palavra e oração. Aí você vai perguntar assim, pastor, por que orar é a terceira coisa? Por que orar não é a primeira e não é a segunda? Eu não vou dizer que tem uma ordem correta, mas eu vou te dar um entendimento que faz sentido. Você sabia que você deve orar a palavra? Quem sabia? Você sabia que a sua oração deve ser baseada na palavra? Ninguém sabia, gente? Você sabia que muitas das orações não são respondidas porque elas estão fora da vontade de Deus descrita na sua palavra? Hã? Sabia que muita gente se frustra com Deus porque eles oram e não recebem, pedem e não recebem, que é o que Tiago fala? Porque eles oram fora da vontade de Deus descrita na palavra. E agora veja, por que eu coloquei a oração em terceiro lugar e a meditação em segundo? Porque quando você medita na palavra, você descobre a vontade de Deus e assim você pode orar corretamente. Quando você medita na palavra, você passa a ter condições de conhecer a vontade de Deus e assim orar dentro dessa vontade. Paulo diz assim, em 1 Coríntios no capítulo 14, e a gente sabe que 1 Coríntios 14 ele está falando sobre um dom do Espírito. Ele fala sobre profecia, mas ele fala mais sobre orar em outras línguas. E chega no momento que ele fala assim, o que faremos? Oraremos com o Espírito, mas também oraremos com o entendimento. Para você orar com entendimento, você vai ter que usar a sua mente. Vai ou não vai? Vai ou não, gente? Agora, o que é orar com entendimento? Não é só você saber o que você está falando. Orar com entendimento não é só você saber as palavras que você está pronunciando, mas é saber se o que você está orando está dentro do entendimento correto da palavra. É saber se o que você está orando está de acordo com o que Deus está falando na sua palavra. Orar com entendimento. Eu sei o que eu estou orando e isso que eu estou orando está em linha com aquilo que a palavra está falando. Isso é orar com entendimento. Isso nos livra de frustrações. Amém? Estou terminando. E o que orar vai proporcionar para você? Vai te proporcionar direção, vai te proporcionar edificação, vai te proporcionar coragem, vai te proporcionar ousadia, comunhão com Deus, vai te proporcionar alívio. Está oprimido? Ora, você vai receber alívio. Vai te proporcionar conforto. Lembra de Jesus um pouco antes de ir para a cruz? Pressionado. A Bíblia diz que enquanto ele orava, vinham anjos do céu e o confortavam. E ele estava fazendo o quê? Orando. Quando você ora, você recebe conforto. Amém? E você pode orar, você sabe que você pode orar de duas formas. Em português e em línguas. É ou não é? Aí você vai perguntar assim para mim, pastor, qual que eu começo primeiro? Eu começo primeiro o meu dia orando em línguas ou orando em português? O que vocês acham? Hã? Eu acho que em português agradecer. Acho que é em línguas. Em línguas? Quem acha que é em línguas? Fala aí, eu. Só a Valdene?
dá um direcionamento para podermos orar com entendimento. Eu não vou colocar uma ordem. Não existe uma ordem, mas o que o Fábio falou é o que eu ia falar. Vamos lá. É esse ponto que eu quero chegar. Não existe uma regra. Vou orar primeiro em línguas ou vou orar primeiro em português. Se você, preste atenção, se você já tem o objetivo da sua oração e algo específico para o que orar, comece orando em português. Agora, se você não sabe o que orar, ore primeiro em línguas. E o Espírito Santo vai direcionar você logo depois no que orar em português. Não tem uma regra. O importante é que haja a disposição para orar. Esse é o importante. É isso que você não pode deixar passar durante o seu dia. Amém? Você tem que iniciar a sua manhã com esse entendimento. Amém, querido? E tudo isso faz parte da sua vida cotidiana com o Senhor. Pode parecer algo, um ritual religioso, mas nós negligenciamos o nosso devocional diário. Isso não é um ritual religioso. Isso é um entendimento de pessoas que reconheceram que eles não podem viver mais sem Deus. Você tem que entender que a cada manhã você precisa estar com Ele. Amém? Então faça uma coisa, eu vou terminar. Comece a colocar em prática tudo isso durante o seu dia. E você vai ver que o seu dia vai ganhar um novo sentido. Muitas coisas se tornarão mais leves para você durante o dia, porque de manhã você pegou o fardo de Jesus. Agora, você levanta de manhã, você já pega o fardo pesado desse mundo. Aí você quer caminhar o dia todo carregando o fardo da Babilônia. Você quer caminhar o dia todo carregando o fardo dos homens. Não, meu filho, levanta de manhã, toma o fardo de Jesus que é leve, e você vai ver o seu dia tomando um outro sentido para você. Amém? Aí orar durante o restante do dia vai ser um prazer, não vai ser mais um enfado, porque você iniciou o seu dia com oração. Amém? Coloque isso em prática. Agora, só vai ter sentido se houver prática, senão vai continuar do mesmo jeito. Vai terminar o dia, você vai falar: que dia miserável, não queria ter vivido, queria ter continuado dormindo. O problema não é você continuar dormindo, o problema é você acordar e continuar tendo a mesma atitude errada. A mesma indiferença que você tinha nos dias anteriores. Amém? Vocês entenderam? Que eu não precise mais ensinar vocês a respeito disso. Talvez eu vou ter que ensinar porque aqui estão poucos. Outros que não vieram vão precisar ouvir isso. E talvez você tenha que ouvir de novo, mas vocês que estão aqui, que não tenham que aprender isso novamente. Porque quando você aprende a colocar certas coisas em prática, e você começa a desfrutar de certas coisas pela prática, você começa a perceber o prazer que existe naquilo. É verdade. E tudo que é prazeroso é feito sem esforço. Ainda que você tenha que gastar um pouco de força, você vai gastar com prazer. Porque você sabe que o resultado daquilo é benéfico para você. Você não está fazendo nada que vai ser ruim para você no final das contas. Amém? Vocês recebem essa palavra? Quem quer falar alguma coisa? Fala. Eu conheço uma pessoa que ela levanta 4, 5 horas da manhã para poder correr, sabe? Ter o tempo dela com Deus. E a gente conversando, ela Correr, ela toma café, sabe? A gente conversou uma vez e ela disse que quão bom é a gente saber e entender quão confortável é estar com Deus pela manhã.
Porque pela manhã você vai ter problema de cabeça durante enquanto você não chega no seu trabalho. De manhã você ainda vai estar, sabe, aquela condição, eu acabei de acordar, eu preciso fazer algo, sabe? De manhã um ótimo tempo para poder receber tudo aquilo que o Espírito está disposto para nós e o que o Pai tem entregue para nós, sabe? E aí eu falei, cara, eu preciso aprender mais, sabe? Acordar mais cedo também, ter meu tempo com Deus, porque Deus gosta de ter tempo com a gente. É isso aí. A gente aprendeu, não é errado, mas dentro da religião há muita ênfase sobre isso, né? Não é errado, isso é bíblico. Buscar o Senhor na madrugada, glória a Deus, busca mesmo. Só que não se esqueça que depois da madrugada você volta a dormir. Depois você vai ter que acordar de novo. E pela manhã? Amém? Eu estava, não é questão de me gloriar, eu estava tendo essa prática. E quando eu não estava fazendo, pastor do céu, juro para você, parece que meu dia, você me dá de trabalho, né? Que é bastante pessoa, nossa, parece que meu dia não ia bem, eu ficava estressado, sabe? Não era coisa pouquinha que me estressava. Falei, né, por que eu não, porque eu estava fazendo isso, orando, acordando, agradecendo, meditando na palavra. Aí eu percebi, quando eu não fazia meu dia, que nem falo, profetizar também é muito importante, você liberar a vida diante do seu dia. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, que ser maravilhoso, cheio do fruto do Espírito, porque também eu agradecia, né? Não, aí eu tô começando, aí quando eu estava vendo que eu estava ficando muito estressada por causa disso, aí eu voltei de novo com essas práticas. Mas foi desde que Deus colocou no meu coração para fazer. Quando você tem, presta atenção aqui, quando você tem o costume de fazer essas coisas e você deixa de fazer, não é que é um sentimento de culpa e condenação ou um sentimento religioso, mas você sente que aquilo faz falta para você. Quando você abre, você deixa de fazer, é como se algo no seu dia faltasse. Parece assim que alguma coisa ficou desencaixada. E você sabe o que é engraçado? Nós nos acostumamos com tudo, a nossa alma se adapta a tudo. A nossa alma se adapta com abundância, se adapta com escassez, ela se adapta com tudo. E muita gente não está nem aí para isso, porque elas acostumaram tanto viver na falta de Deus, que para elas tanto fez levantar para mais um dia e fazer do mesmo jeito que estava fazendo, porque ela se acostumou com a falta. Agora, quando você tem o costume, você desenvolve essa prática, quando você fica uma vez sem fazer, você começa a ficar incomodado. Você percebe que realmente algumas coisas parecem que ficam desencaixadas. E você tem que fazer o quê? Voltar para aquele lugar. Amém? Ninguém vai falar mais nada? Glória a Deus.